E ele diz que o arco dele, o arco-íris, vai aparecer no céu, provando, mostrando ao homem que nunca mais vai destruir o homem com a inundação total da terra, e prometendo ao homem que sempre haveria então condições dele viver na terra. Agora é preciso que o homem tome consciência, que não fique aí destruindo tudo que vê pela frente. É preciso plantar, não é só colher. Para se colher, tem que se plantar. Isso é uma norma natural, uma lei que vem realmente de Deus. Plantando, se colhe. Quanto mais planta, mais se colhe. Mas o homem quer só colher e não quer plantar. Então isso desobedece uma norma de vida, uma regra de vida que vem de Deus. É uma ordem de Deus para nós. Então cuidemos da natureza, mas não exageradamente, não colocando nossa esperança nessa natureza, mas colocando nossa esperança em Deus. Nessa parte número 2, nós então, Cristo, esperança desta geração. Pergunta número 12, que tipos de doenças que castigam esse século estudamos durante esse trimestre? Então, nós estudamos durante o trimestre sobre ansiedade, medo, depressão, consumismo, ambição, angústia. Vimos também aí sobre culto ao corpo, nós vimos aí sobre drogas, vimos a inversão de valores e vimos também o mundanismo. Então estudamos sobre essas doenças diversas, as doenças do nosso século, da nossa época. Na pergunta número 13 aí, nós vimos, apesar das advertências divinas, onde os homens continuam buscando soluções? Então Deus nos adverte pela sua palavra, nos orienta, mas apesar disso, onde os homens estão buscando então a solução para a sua vida? Eles estão buscando então nas ciências, nas tecnologias, nas culturas, nas ideologias e especialmente nas religiões. Então os homens procuram por todos os meios a solução dos seus problemas e eles buscam aí naquilo que eles acham que é o correto, naquilo que está à frente deles, naquilo que eles estão vendo, né? O homem é terrivelmente materialista e ele sempre quer buscar a solução naquilo que ele está vendo, naquilo que ele pode pegar. Muitos também estão buscando nas religiões. Eles procuram que religião está mais de acordo com a minha vida, que religião apoia o jeito que eu gosto de viver. Tem muita gente vivendo assim. Ao invés então dele procurar a Deus para que Deus o oriente o que fazer, como fazer, ao invés dele se entregar à palavra de Deus e adquirir conhecimento de acordo com o que Deus quer, o que o homem faz? Procura religiões que apoiem a sua maneira de viver, que vão de encontro aos seus desejos e satisfações. E ele fica então cada vez mais distante de Deus, porque não é uma religião que faz com que o homem seja salvo, mas a salvação é um encontro pessoal com Deus, é ter realmente Deus em nós, é ter realmente certeza desta salvação, desse perdão de Deus, é ter essa viva esperança que a única solução é Jesus Cristo. Número 14, se comparadas as soluções humanas ao que Cristo realiza espiritual, psíquica e moralmente no homem, o que acontece? Então, se nós compararmos essas soluções humanas com a solução apresentada por Jesus, o que acontece? Qual é maior? Qual é melhor? Qual traz mais solução? Então, a resposta, elas não passam de muletas, né? Essas soluções humanas, elas conseguem ajudar? Conseguem, mas não resolvem totalmente o problema. Então, Cristo é a única solução segura e definitiva para este século enfermiço, ou seja, esse doente século que nós estamos passando. Então Cristo é a única solução. Ele resolve definitivamente, porque o problema, realmente, o problema
que gera todas essas doenças e todos esses problemas é o pecado. E quem resolve o pecado, a situação do pecado? Jesus. Ele é quem levou os nossos pecados sobre ele na cruz do Calvário. Então só é resolvido através de Jesus. Todas as doenças do nosso século, todos os problemas, têm uma solução, só uma solução possível. É Jesus Cristo. Só Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário. Só Ele nos leva ao Pai. Só Ele traz a solução definitiva. Número 15, para completar. Jesus é o único que remove a causa de todos os males, o pecado, e desfaz todas as obras do diabo. João 8,36, primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 8. Então Jesus é o único que pode então remover totalmente então aí a causa de todos os males, que é exatamente o que? O pecado. A causa dos males é o pecado. E ele desfaz as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele desfaz tudo que o diabo faz. O diabo coloca doença, Jesus coloca saúde. O diabo traz pobreza, o diabo quer destruir a sua vida. Jesus traz riqueza. E a riqueza melhor que existe, a riqueza espiritual. O diabo quer destruir o seu lar, Deus traz união. O diabo quer fazer com que você o adore, Jesus traz a legítima adoração e espírito em verdade a Deus. Então, tudo que o diabo faz, Jesus desmancha, desfaz e traz a solução, traz a realização, traz a felicidade, a alegria. E isso total, não é parcial. Na pergunta número 16 diz: qual é a origem de todo e qualquer desajuste físico, emocional ou espiritual? Romanos 3,23 fala sobre isso, né? E Romanos 3,23 está escrito que todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus. Como o salário do pecado é a morte, todos estavam condenados então a morrerem sem Deus, sem paz, sem salvação. Mas Romanos também fala para nós que Jesus Cristo morreu por nós e Ele é a solução de tudo isso. Então diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse versículo traz que todos estão condenados, mas traz a solução para todos, que é Jesus Cristo. Então, você pecou, você merece um salário. E o salário do pecado é a morte, é o afastamento completo de Deus, é a condenação. Mas você aceitou Jesus, você tem a solução, você tem o perdão, você tem a reconciliação com Deus. É Jesus Cristo. Então a resposta da pergunta 16, então o pecado, né? O pecado é a origem de todos esses males. Número 17, complete. O homem, para ser verdadeiramente livre, precisa ser tratado e curado definitivamente do pecado. Essa doença mortal, ignorada pela ciência, não reconhecida pela psicologia e desprezada pela educação. Então veja bem, que o homem, para ser realmente livre de todo o pecado, de toda a angústia, de todos os males desse século, ele precisa ser curado, tratado definitivamente aí no pecado, essa área do pecado. Aí ele vai ficar livre realmente, se ele for tratado diretamente na origem de todas as coisas ruins. Então o pecado é uma doença mortal. E aqui diz para nós o autor que ele é ignorado pela ciência. A ciência parece que vive aí de maneira que não consideram o pecado. Dizem que nada é pecado, que tudo é lícito ao homem. Se causar prazer, se causar alegria, pode fazer, não tem problema. Que não existe este pecado, é a consciência do homem que criou isso. Então eles ignoram o pecado. E aqui diz também, não reconhecida pela psicologia. Então a psicologia estuda aí o comportamento humano, as
as consequências da mente humana, mas se esquece que o principal que eles têm que estudar é o pecado. Eles se esquecem disso, ignoram, fazem de conta que não existe. E estão aí procurando soluções que, na verdade, leva a uma cura fictícia, que não é uma cura legítima. Acaba as pessoas vivendo mal, pessimamente, sobre a terra. Então é preciso que o pecado seja levado em consideração para que haja soluções realmente. E o nosso autor também chama atenção para a educação